Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas neste dia tão especial. Hoje estamos a quarta, dia 25 de outubro do ano 2023 e estamos começando mais uma programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. E hoje, a partir das 9h30, horário de Brasília, estaremos na Rádio Pentecostais Apostólicos com a programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Uma mensagem diferente ali na Rádio Pentecostais Apostólicos, a qual nós recomendamos para que vocês possam assistirem, que possam participarem dessa programação. Eu sou o pastor Juan e estamos começando nossa programação nesta manhã. Continuamos no capítulo número 1 de 1 de Reis, onde ali estamos falando do rei Adonias, do rei Davi, de Salomão, de Batseba, de Natã, de Abiatar, enfim, tem uma série de personagens importantes, Joabe, aqui neste capítulo número 1 de 1 de Reis. É onde está dando o novo começo deste livro, onde está começando uma nova história para Israel, pois o rei escolhido por Deus, o rei Davi, está chegando aos seus dias finais de vida aqui sobre a face da terra. E como é lógico, ele deveria de escolher um sucessor. Ante a omissão ou a tardança dele escolher esse sucessor, é que se dão determinados eventos onde um dos seus filhos quer usurpar o trono. Já é o segundo filho que quer usurpar o trono. A família de Davi, olha, foi um desastre. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Isso é algo evidente, é claro. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, aqui na cidade de Caciqui, assim como também o nosso irmão Tiago Berry, lá em África, Moçambique, que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Se não me engano, sim, ele é de Moçambique, nosso irmão Tiago. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Davi foi um homem que governou bem Israel? Foi. Foi um rei que foi escolhido por Deus? Foi. Foi um homem que a própria palavra de Deus diz que ele foi um rei segundo o coração de Deus? Foi. Mas Davi, o rei Davi, não soube administrar a sua família. Não soube ser um líder para a sua família. Sabe o que acontece muitas vezes no povo de Deus, que não sabe administrar ou cuidar da sua família? Olha, o Salmo 127, 128, nos dão uma clareza do que deve ser uma família, do que deve ser uma família, como devemos de administrar uma família. Ali fala do casamento, fala do relacionamento do casal, fala dos filhos. Nós passamos, a partir do nosso casamento, a começar uma nova família. Uma nova etapa nas nossas vidas. Um novo sonho é o que vamos começar. Lembrando que família é e sempre será, foi, é e sempre será
um projeto de Deus. Porque a família é a base que sustenta toda a sociedade. A família é a base que sustenta toda a sociedade. Então, devemos de ter famílias sadias, curadas, libertas. Agora, o rei Davi, ele não teve este privilégio. Nós relembramos novamente que ele teve Absalão, seu filho, que se rebelou contra ele, que matou seu irmão Amnon por ter extirpado a sua irmã Tamar, e por aí vai indo. A família do rei Davi, para usar um termo assim que você possa entender melhor, foi um desastre. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E falando de famílias cristãs, porque famílias cristãs fracassam? Porque famílias cristãs fracassam? Porque tem pastores que abandonam as suas esposas, ou esposas de pastores que abandonam o seu esposo e adultério, cai em adultério, cai em pecado. O descuido da família pode ser algo fatal para a vida espiritual. Uma família que não está unida falando espiritualmente pode sim trazer grandes problemas para os integrantes dessa família. Foi o caso de Davi. É que para todas as coisas tem uma ordem. É primeiro Deus. Sempre em primeiríssimo lugar na nossa vida, na nossa família, deve ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não pode existir alguém que venha ocupar o lugar de Deus. É Deus, o primeiro de todos. Não tem outro. Logo, após Deus, Janderson Luiz, bom dia, ali na cidade de... Ele é de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Janderson Luiz, de Alegrete. Um grande abraço para o nosso irmão. Então, meus amados, primeiro na família deve ser Deus. Não tem outro. Não tem outro. É Deus em primeiro lugar. Logo vem a família. Depois da família, vem as atividades da igreja, vem o trabalho, vem o lazer, vem o demais. Mas os dois primeiros pilares, vamos dizer assim, é Deus, logo a família. Logo a família. Nós, quando casamos, nós começamos a edificar, não um lar, começamos a edificar uma nova casa. E essa casa, ela deve estar sustentada sobre a rocha. Lembra do ensinamento de Jesus? A casa que foi construída sobre a areia, e ela não se sustentou. Agora, a que foi construída sobre a rocha, essa permaneceu firme. Porque vai vir, no transcurso da vida, muitas lutas, muitas provas, dificuldades para a nossa família. E nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades. Não isolado cada um de nós, senão que vamos ter que enfrentar essas dificuldades como família. Claro que o rei Davi, isto ele não podia fazer. Porque primeiro, ele estava vivendo, em espanhol chamamos de poligamia.
Em português eu anotei por aqui para não me esquecer, mas creio que está bem dito. Eu tenho por aqui a poliginia. Ele vivia uma poliginia, ou poligamia, não sei qual dos dois está bem falado aqui do português, se é poliginia ou poligamia. Poligamia parece mais com chimia, mas tudo bem. Então, amados, ele tinha várias esposas, então ele tinha subfamílias, e era muito difícil ele poder administrar tudo isso. Por isso que Deus estabeleceu para o homem que ele vai deixar poligamia. Muito obrigado, meu irmão Janderson. Outro dia eu ouvi um pastor falar poligamia. Eu digo, opa, por aí eu estou errado. Muito obrigado, meu irmão Janderson. Então, era difícil para Davi administrar. Veja, várias esposas, filhos de diferentes mulheres, diferentes caráteres, diferentes personalidades. Os filhos eram criados praticamente com as mães. Tinham pouca presença do pai, o ensinamento do pai. O pai se preocupava mais por aquele que ia ser o seu sucessor no trono. Neste caso, Salomão. Isto era um verdadeiro problema. Sabe, Deus falou o seguinte lá em Gênesis capítulo 2, verso número 24, se não me engano. Por aí estou errado. Mas diz assim: deixará o homem sua casa, seu pai, deixará o homem seu pai, sua mãe, sua casa, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ele vai começar uma nova vida. Agora veja o que diz o versículo bíblico. Se unirá à sua mulher. Não está dizendo se unirá às suas mulheres. Não. Está dizendo se unirá à sua mulher. É uma única, para todo o resto da vida. Vai vir tempestades, vai vir dificuldades, vai vir. Os próprios 10 mandamentos vai falar o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja que não está num plural, está num singular. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Uma. Esse é o projeto de Deus. Para o homem, para a mulher, para a família. Agora, viam alianças políticas? Viam. Então faziam essas alianças. Imagine Salomão, logo depois que ele reina, ele vai ter quase 1000 mulheres da sua casa, entre esposas e concubinas. Isso não era o projeto de Deus para o homem. Não era o projeto de Deus para o homem. O projeto de Deus é que ele casasse e tivesse uma mulher. Então aí sim podemos administrar. Imagina só, não é? Para poder administrar uma já é difícil. Imagina administrar 1000 como o rei Salomão. Que loucura seria essa? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar um homem estar constantemente trocando de mulheres. Ou, ao contrário, a mulher, que isso aí se chama, aí não é poligamia, aí temos nosso irmão Janderson, que pode me corrigir novamente, me ajudar no português. Aí é poliandria, quando a mulher tem muitos homens. Então Deus não aprova nem a poligamia, nem a poliandria.
Nem o homem que tenha várias mulheres, nem a mulher que tenha muitos homens. Esse é o projeto de Deus. É a essência da família. Agora, Davi tinha uma família totalmente desordenada. Veja a diferença da família de Noé à família de Davi. Muito bem. Poliandria. Essa falei bem. Muito obrigado, meu irmão Janderson, grande professor. Pois vamos passar aí os pits para o professor. Amados, Noé, veja a diferença entre Noé e Davi, ou Salomão, e outros reis, outros homens da história bíblica, que tiveram várias mulheres. E alguns que tiveram uma união totalmente nociva, tóxica para a família. Bom dia, Inês, lá na cidade de Montevidéu. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Noé trabalhou unido com a sua família para construir a arca. Para construir a arca. Poderíamos dizer que era uma família perfeita? Não, não era. Teve seus erros também, mas era uma família unida. Eles seguiram o projeto de Deus. Deus ordena para Noé construir uma arca. Se aquela família não estivesse unida, não estivesse numa mesma visão, não estivesse no mesmo pensamento, numa mesma expectativa, a arca não teria sido construída. Porque Noé construiu a arca com a sua família. Isto nós não podemos negar. Os homens da época, ninguém ajudou Noé. Eles somente riram, zombaram de Noé. Agora a sua família estava ali junto com ele. E Noé liderando a sua família, sendo sacerdote ali dentro do seu lar. O que não foi Davi. O que não foi Davi. Então Davi chega a estes problemas. Falta de comunicação, falta de diálogo, falta de intimidade. Falta de estar sentado à mesa. Salmo 128 ou 127, 128, ele fala da mesa. A importância da mesa. A importância da mesa no seu lar. Vamos ver se eu encontro o Salmo 128 aqui, rapidamente, para nós dar uma olhada no Salmo 128. Se é o que estou falando ou não é. Amados, veja o que diz o Salmo número 128. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, isto te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja bem o que diz. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor de quê? Da mesa. Da mesa. Sabe o que está acontecendo com a nossa sociedade de hoje em dia? E deixamos um pouco Adonias de lado desta manhã, mas sabe o que está acontecendo na nossa sociedade nos dias de hoje? É que as pessoas sentam na mesa, vão almoçar, os filhos, os pais, a mãe, e estão aqui. Uma mão e a outra vão comendo, e muitas vezes nem sabem o que estão comendo pela distração de estar com o celular na sua mão. Quando não,
pegam um prato, vão sentar no sofá, frente a um aparelho de televisão, outro vai para um quarto. Se nós, quando chegamos no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, foi algo que nós notamos que acontece muito nas famílias gaúchas, que se sentam um pouco à mesa. As pessoas vão ali no fogão, onde está a comida, se servem o feijão, se servem o arroz, e cada um vai buscar um lugar onde comer. Não tem aquele momento de comunhão, de estarem sentados ali na mesa. E a palavra de Deus está dizendo no Salmo 128, teus filhos serão como uma videira ao redor da tua mesa. Na mesa, nós enxergando, estamos olho no olho. Se teve alguma discussão com a esposa, agora ela vai estar sentada na mesa juntamente com o esposo, eles vão estarem se enxergando, vão estarem se olhando, olho no olho. Os filhos vão estarem ali presentes, vendo o comportamento dos seus pais. A mesa tem sido deixada de lado. E poderíamos falar muito da mesa. Estudo da palavra de Deus. Cantar um louvor dentro da sua casa, junto com seus filhos. Compartilhar uma palavra ali dentro da sua casa, junto com seus filhos. Ai, mas meus filhos já não estão mais conosco. Claro, eles são herança e nós criamos filhos para Deus, não para o mundo. Essa é outra coisa que nós devemos de ter presente. Nós criamos filhos para Deus, para servir ao Senhor. Não criamos filhos para o mundo. Nós temos 3 filhos, mas hoje estamos sozinhos aqui em Cacequi. Mas, mesmo assim, deixamos de ser pais? Não. Nossa responsabilidade acabou porque eles começaram uma nova família deles? Não. Oramos por eles, clamamos por eles, choramos por eles. Quando eles estão tristes, nós nos entristecemos. Quando eles estão alegres, nós somos alegres. Porque continua esse vínculo sanguíneo. Moram com nós? Não. Estão separados. Em outras cidades. Mas o vínculo está presente. E quando, no meio dessa família, está a presença de Deus, melhor ainda. A família de Davi tinha a presença de Deus. Na vida de Davi sabemos que tinha. Na vida de Davi, Davi era um homem, a palavra de Deus está dizendo que ele era segundo o coração de Deus. Agora, nas outras casas, das suas esposas, das suas concubinas, que elas ensinavam para os seus filhos? Quais eram as instruções que elas davam para os seus filhos? Nós encontramos a seguinte expressão, muitas vezes, da palavra de Deus, a própria Betsabe, e diz, vai no capítulo número 1, versículo número 13, 14 melhor. E eis que enquanto 16 é melhor. Estas são as instruções do profeta Natan. Mas aqui no 16 é quando Batseba chega até o rei.
E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho. E Abisai, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei. E o rei disse, o que tu queres? E ela disse, meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor, teu Deus, dizendo, certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Pelo Senhor, teu Deus. Sabe, aqui tem algo curioso. Esta expressão encontramos muito na Bíblia. Encontramos muito. Talvez eu possa estar errado ou não. Mas não seria melhor uma expressão, nosso Deus, nosso Senhor? Não jurastes na presença do nosso Deus? Mas Betseba vai dizer, o teu Deus. Como dizendo que é o Deus dele. Certa oportunidade da nossa família, em um momento de crise que passamos, porque todas as famílias passam por crises, um de nossos filhos nos falou o seguinte, vocês com Deus de vocês. Isso é forte. Então o que nós estamos passando para a nossa família? Que eu tenho um Deus e que eles têm outro. A família deve servir ao mesmo Deus. E nesta passagem bíblica, nós vemos que, por exemplo, Adonias era um jovem que era amante do poder, da corrupção, da ambição. O ego, o orgulho dele fez com que ele viesse se proclamar rei. Um lugar que não era dele, querendo ocupar um lugar que não pertencia a ele. Isto estava além da família. Era uma questão já praticamente de Estado. Era uma questão de Estado. A surpresa é que vai ser coroado rei Salomão. Meu amado e querido irmão, como está a sua família? Como está o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa? Esposa, como está o seu relacionamento com teu esposo e com teus filhos? Vocês são projeto de Deus. Pai eterno e Deus do céu, Senhor amado, no nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer-te nesta manhã, meu Pai. Queremos, Senhor Deus, abençoar, Senhor amado, a cada um dos nossos irmãos que esteve conosco. Abençoar, Senhor eterno, cada país que esteve hoje conectado aqui através de uma ou duas pessoas desse país, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Moçambique. Senhor, que Tu venhas trazer prosperidade para aquele país, que a Tua palavra, meu Deus, venha correr, meu Pai, que venha existir verdadeiras conversões ali em Moçambique. Abençoa o Uruguai, derramando da Tua graça sobre essa nação, meu Deus, que Tu venhas protegê-la, que Tu venhas livrá-la de toda sorte de males. E abençoa o Brasil, meu Deus. Abençoa esta nação, Senhor eterno. Abençoa o Rio Grande do Sul, de uma maneira especial e sobrenatural. Abençoa cada um dos meus irmãos que estiveram conectados conosco e que estão prestes a começar o seu dia de trabalho, meu Pai. Alguns já estão trabalhando. Que Tu os guarde, que Tu os proteja e que Tu os livres de toda sorte de males, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, meus amados. 9h30, Rádio Pentecostales Apostólicos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.